Olá a todos, meu nome é Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros, sou psicóloga, astróloga, e hoje eu vou estar falando sobre os significados mais amplos relacionados à casa 10 e ao meio do céu no mapa. Então a gente sabe que a casa 10 e o meio do céu tem uma forte relação com assuntos de carreira, a nossa profissão, a nossa vocação, situações, circunstâncias que a gente encontra ao longo da nossa vida profissional. Também é uma casa ligada à conquista, a um lugar de realização, né, de concretização, de status e também a nossa imagem pública. Então, hoje eu vou estar falando sobre outros significados, né? Vendo a 10ª casa e o meio do céu numa perspectiva mais ampla, né? Afinal de contas, nem todo mundo tem uma carreira, nem todo mundo busca por ter uma carreira. Então, para começar, a casa 10 é uma casa que fica no alto do mapa. Ela ocupa a porção mais alta do nosso mapa. E o meio do céu é um ângulo que indica o ponto mais alto do céu no momento do nosso nascimento. É o ponto do sol ao meio-dia. Então, por exemplo, as pessoas que nasceram, né, ao meio-dia, elas têm o sol próximo ao seu meio do céu. A pessoa que tem Vênus no seu meio do céu, né, isso significa que no momento do nascimento dela, a Vênus, ela estava passando, né, por esse ponto do sol ao meio-dia. Então, esses pontos, né, a casa 10 e o meio do céu, estão falando de um lugar ao alto, né? Estão falando de um lugar que tem muita visibilidade, que ganha muita expressão a nível das nossas personalidades, das nossas buscas, das nossas motivações e das nossas vidas. Então, eu costumo chamar, né, a casa 10 do alto das nossas montanhas pessoais. É um lugar de aspiração, é um lugar que a gente quer chegar, né, que a gente quer alcançar. E o meio do céu seria o ponto mais alto nessa montanha, né, o pico dessa montanha. Então, ambos estão se referindo a um lugar de meta, né, a um lugar de sonho, de significado, de prioridade, né, um lugar que a gente busca e que pode ou não ter relação com a nossa profissão. Para muitos de nós, a profissão é uma grande meta, né? Muitos de nós têm essa busca de realização profissional, né? Para muitos de nós, o maior sonho da vida pode ser construir uma carreira estável, né? Uma carreira feliz. No entanto, para outras pessoas, o alto dessa montanha pessoal pode ter relação com outros aspectos, pode ter relação com cuidar da família, pode ter relação com se desenvolver num lugar de conhecimento, de habilidades, de competências, se tornar uma pessoa muito culta, né? Para outras pessoas pode ser morar numa casa no campo, né? E estar cercado dos seus animais. Então, às vezes também não é uma coisa só, são várias coisas. E a nossa casa 10, né? O regente da casa 10, o meio do céu, né? E o regente do meio do céu vão estar pintando esse cenário, né, de como é que é essa vista no alto das nossas montanhas pessoais. Lembrando que essa vista, ela vai ser diferente para cada um de nós. Mas é interessante a gente olhar para a casa 10 e para o meio do céu, né, tendo essa perspectiva de que é muito mais do que profissão, que vai para muito além do nosso trabalho, que é sobre significado de vida, é sobre propósito de vida. E quando a gente alcança, né, o alto dessa montanha, quando a gente está vivendo que o alto da nossa montanha representa, a gente vai sentir esse lugar de realização interna, de se sentir bem-sucedido. E isso independe de questões de trabalho, né? É o que o alto da montanha de cada um vai estar apontando. Então, também é interessante a gente colocar, né, que a casa 10 e o meio do céu também tem relação com lugar de esforço, com lugar de dedicação, de perseverança, de disciplina. Afinal de contas, chegar ao alto pode ser muito desgastante, né? Chegar ao alto, né, chegar lá nesse lugar do sonho, do significado, pode trazer muitos obstáculos. A gente vai ter que lidar com muitas coisas. Talvez a gente tenha que abrir mão de muitas coisas. Tanto que a casa 10 ela tem afinidade com os temas de Saturno. Então tá falando de um lugar de construção, de perseverança, de tempo, de coisas que vão se materializando com esforço,
né? E não gratuitamente. Então, é interessante a gente também ter essa perspectiva de que esses temas de Casa 10 e do meio do céu podem se manifestar nas nossas vidas, né? Mas com dedicação e com o tempo, com a maturidade, né? Por isso que a Casa 10 e o meio do céu também podem ter uma relação com o futuro que a gente está criando, com aquilo que a gente almeja, né? Com as nossas ambições. E todos nós temos ambições, independente de serem ambições profissionais ou não. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo, será que a gente vai se tornando o nosso ascendente ao longo do tempo? Que essa ideia popular, né, de que a gente se tornaria mais como o nosso signo ascendente ao longo do tempo. E o que eu falo nesse vídeo é que, na minha perspectiva, a gente vai se tornando mais o nosso meio do céu, né? A gente vai se tornando mais a nossa casa 10 também, né? Que são esses pontos no mapa que estão falando de um lugar que vai se abrindo, né? Que vai ganhando força na medida em que a gente vai se desenvolvendo, em que a gente vai chegando mais perto, né, desse topo das nossas montanhas pessoais. Então, por isso que é um ponto, né, que talvez vá ganhando mais visibilidade nas nossas vidas, né, o nosso meio do céu e a nossa casa 10, com a maturidade, com o tempo, né, e não é algo que a gente vivencia quando a gente é mais jovem. É um lugar que vem da conquista, né, da realização, da perseverança, desse lugar em que a gente conseguiu chegar ao alto. Então, esses são alguns insights de como é que a gente poderia estar olhando também para a casa 10 e para o meio do céu. E eu te convido aqui a refletir sobre o que que isso representa aí no teu mapa. Até a próxima!